Olá, nessa videoaula nós vamos continuidade da aula anterior em que nós vimos como importar bases de dados e o objetivo dessa aula é fazer um entendimento um pouco melhor da base de dados analisando tabela por tabela. Então, quando nós trabalhamos com projetos de aprendizagem de máquina, inteligência artificial e com bases de dados comerciais, o primeiro passo que nós precisamos fazer é o completo entendimento da base de dados, que assim nós vamos conseguir visualizar quais informações ou quais dados serão ou não úteis para o nosso modelo de análise. Então, eu estou voltando aqui no nosso modelo, que nós vimos na aula passada, aprendemos a gerar esse modelo, e o objetivo vai ser agora entender o que tem em cada uma dessas tabelas. Então, basicamente, nós vamos fazer alguns selects só para entender melhor os dados. Eu vou clicar aqui na primeira guia. Vamos começar aqui pela tabela de empresa. Select asterisco from empresas. Clicar aqui em cima para ele executar. Então, note que essa tabela é composta somente por um ID, que é a chave primária, o nome da empresa. Então, aqui eu usei um gerador de dados. Isso aqui eu vou deixar um bônus para você ver como que você pode fazer para gerar esses dados aleatórios. Então, não são nomes reais, nome da empresa e a cidade da empresa. Esse aqui é essa tabela de empresas. Vamos fazer aqui um count só para ver quantos registros que tem. Então, 100 empresas cadastradas. Seguindo então no modelo, depois da tabela de empresa, vou começar com as tabelas mais básicas, que não tem uma ramificação, não tem um relacionamento para frente, é mais fácil para explicar. Vamos pegar agora a tabela de produtos, vamos fazer aqui um select asterisco from produtos, rodar esse comando, da mesma forma, são dados aleatórios, então tem o ID do produto, a chave primária e o nome do produto. Esses nomes aqui são remédios, se não me engano, são de remédios quando usei o gerador de dados aleatórios. Só para avaliar aqui, vamos ver quantos registros que existem. Então, são 50 produtos que estão cadastrados nessa tabela. Então, vamos seguir aqui adiante. Tem a tabela pessoas. Vamos analisar aqui. Fazer um select asterisco from pessoas. Essa tabela já tem mais alguns dados. Tem o ID, o nome da pessoa, o gênero masculino ou feminino, tem um código da pessoa, como se fosse um código do funcionário, tem a data de nascimento, veículo, o 01, ou seja, se ele tem veículo ou não tem veículo, o tipo da residência, então aqui são 4 tipos, na verdade 3 tipos, a residência própria, alugada ou a pessoa mora com parentes. Então esse aqui eu vou explicar melhor depois, aqui então eu estou armazenando inteiro. E aqui por último tem o estado civil, que vai dizer se a pessoa é casada, solteira, divorciada ou viúva. Então esse aqui que são os dados básicos aqui da tabela de pessoas. Vamos ver aqui, fazer um count. São 1000 clientes, 1000 pessoas no total que eu tenho nessa base. Tem essa outra tabela aqui, que é pessoa e empresas. Então, como eu falei antes, isso aqui é um relacionamento N para N, de pessoa para empresa. Então, a ideia dessa tabela é linkar as empresas em que as pessoas trabalham. Vou fazer aqui, select asterisco from pessoa empresas. Vamos analisar aqui
dados que ele vai trazer. Um detalhe aqui, veja que ele tem esse don't limit, que é a quantidade de registros que ele vai trazer. Então, às vezes tem aqui, ó, limitar para 10 linhas, então ele vai trazer somente os 10 primeiros. Então sempre é bom deixar, nesses testes que nós estamos fazendo, deixar o don't limit, ou seja, ele não vai limitar, então ele vai trazer todos os dados. Basicamente o que eu tenho aqui, o ID pessoa empresa, a chave primária. Esse aqui é uma chave estrangeira para a tabela de empresa. Aqui é uma chave estrangeira para a tabela de pessoa. E aqui tem o salário que a pessoa ganha nessa empresa. Então, uma pessoa pode trabalhar em mais de uma empresa. Aqui o salário aqui são gerados dados aleatórios também. Para entender um pouco melhor essa questão aqui dos IDs aqui, se você não for tão familiarizado com SQL, então eu vou puxar, vou fazer uma consulta aqui, ao invés do ID, eu vou puxar o nome. Então vamos chamar aqui, ó, PE, pessoa, empresas, eu vou fazer um inner join com a tabela de pessoas. Vou chamar de P com PID, então é o campo-chave primário da tabela de pessoas, for igual ao PE ID pessoa. Eu fiz um relacionamento da tabela pessoa empresas com a tabela pessoas. Então agora vou puxar aqui da tabela P nome, puxar o nome das pessoas. Vou deixar aqui um asterisco, vou rodar aqui, ver se está tudo ok. Vou ver que ele está trazendo, veja que aqui ó, o ID pessoa 1, que é da Michelle. Opa, só que eu vou colocar, eu quero asterisco do PE. Vai trazer de todas as pessoas. Agora sim. O ID pessoa 1, que significa que a Michelle. Então, vê que a Michelle tem trabalha em várias empresas. Então, essa aqui é a ideia, que a Mildred trabalha em todas essas empresas. Então, como são dados aleatórios, então vai ter clientes que trabalham, pessoas que trabalham em uma empresa só, pessoas que trabalham em 6, 7, 8 empresas. Então, essa aqui é a ideia. Vamos fazer aqui também um join, um inner join, empresa Z, com, vou pegar aqui o E da empresa é o ID, que equivale ao PE, o PE é pessoa empresas, ponto ID empresa. Vamos puxar o seguinte, ó, vamos puxar somente o nome da pessoa, puxar aqui o nome da empresa e buscar o salário. Vê que agora fica melhor, uma visualização fica melhor aqui. Então a ideia é o Stephen Morris trabalha nessa empresa aqui e o salário dele é de tantos reais, por exemplo. Então, o nome da pessoa, o nome da empresa que ele trabalha e o salário que ele ganha nessa empresa. E tem alguns que estão, inclusive, repetidos. Isso aqui nós vamos tratar depois, como eu falei, foram dados aleatórios que foram gerados. Então, a ideia é você entender que essa aqui é a tabela do relacionamento entre as pessoas e as empresas. De forma bastante similar, pessoa dependente, então ele vai listar quantos dependentes que uma pessoa tem. Na verdade, o nome do dependente, e através disso nós conseguimos contar quantos dependentes uma pessoa tem. Então, vou fazer aqui um select asterisco from pessoa dependentes. Vou rodar aqui o ID dessa tabela, que é chave primária, o ID da pessoa, ou seja, de qual pessoa que pertence esse dependente, e aqui
efetivamente o nome do dependente. Aqui eu poderia também, se eu quiser uma visualização melhor, eu posso fazer o join, parecido com o que eu fiz antes, para trazer o nome da pessoa. Então, eu não vou executar esse processo que é bem similar ao, ao anterior. Então, a ideia é você entender que uma tabela, uma pessoa pode ter muitos dependentes. Então, fechamos toda essa parte aqui do diagrama aqui que mostrou os dados das pessoas. Agora, a segunda parte tem a tabela de produtos, que nós já vimos, e tem a tabela de vendas. Vamos fazer aqui um select asterisco from vendas. Então, aqui é bem parecido. Ele tem o ID da venda, que é a chave primária, o ID da pessoa, ou seja, qual pessoa para qual foi vendida, que fez uma compra, e qual que foi a data dessa venda. Que eu posso fazer um join também, se quiser trazer o nome da pessoa. Então, vamos fazer só um count. Existem 6.000 vendas. Nessa base de dados são 6.000 vendas que estão cadastradas. E uma venda tem venda produtos, então ele relaciona com a tabela de venda e relaciona com a tabela de produtos. Então, só vamos fazer aqui um asterisco, então, venda produtos. Então, ID venda produtos, chave estrangeira para venda, chave estrangeira para o produto. Também, novamente, posso fazer um join aqui, se eu quiser visualizar os dados. Vou fazer um count. São 26.126 vendas, produtos ou itens que foram vendidos nessa tabela. Por fim, vamos analisar aqui a venda parcelas. Vou fazer primeiro aqui um select. Então, venda parcelas. Então, novamente, chave primária, ID venda parcela. Chave estrangeira, que vai relacionar a qual venda que essa parcela se refere. Tem o pago, então 1 é pago e 0 é um não pago. E tem o valor da parcela. Valores aleatórios aqui também. Fazer um count. E são 24.000 parcelas cadastradas aqui. Então, agora fechamos aqui o entendimento das tabelas. Então, nas próximas aulas nós vamos ver como que nós vamos pegar essa tabela aqui e fazer a geração, pegar esses dados e gerar uma base específica para nós fazermos algum tipo de previsão. O nosso objetivo vai ser prever se um cliente é ou não é um bom pagador com base em todos esses dados aqui, simulando uma base de dados transacional que você vai encontrar ou já deve trabalhar com a base de dados transacional que existem aí na maioria das empresas. E com isso nós fechamos essa videoaula para ter um pouquinho melhor de entendimento sobre a base de dados. Até a próxima!